Nos campos de extermínio e trabalho forçado, opositores do governo são forçados a trabalhar até a morte. A exploração do trabalho de inimigos do Estado visa manter a economia forte para sustentar os luxos e o conforto das classes superiores. E para esse fim, eles se utilizam da mão de obra mais barata que eles tiverem acesso. E o lema desses locais onde as pessoas são submetidas a condições insalubres para que trabalhem até o fim breve da sua vida é: o trabalho liberta. Eu estou falando da Alemanha da década de 20, mas o Brasil de 2020 está cada vez mais semelhante, inclusive no setor de comunicação. A Secretaria de Comunicação do Governo, a SECOM, emitiu uma propaganda onde eles usam esse mesmo lema dos campos de extermínio e trabalhos forçados da Alemanha da década de 20, trabalho liberta. O objetivo deles é o mesmo da Alemanha da década de 20, que os trabalhadores que são considerados por Jair Bolsonaro seus opositores, trabalhem até a morte para que assim a economia continue se desenvolvendo. Porque, como já disse o próprio Jair Bolsonaro, se as pessoas morrerem, e daí? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como o Bolsonaro transformou o Brasil num grande campo de extermínio. Se você quiser ficar por dentro desse assunto, vem comigo. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, fique sabendo que toda vez que alguém se inscreve no meu canal, um bolsominion chora. Quando você aciona o sininho, ele chora até soluçar. E quando você deixa seu like, meu vídeo tem uma maior relevância na plataforma do YouTube, chega até os bolsominions. Eles vêm aqui, ó, passar vergonha ao vivo nos meus comentários. É muito bom, eu adoro. Eu também tô no Twitter e no Instagram com @reflexo do todo. Vamos pro vídeo. Eu vou fazer uma contextualização histórica muito necessária para a gente tocar nesse assunto. Esses campos de prisioneiros, teoricamente de guerra, já ocorreram no Brasil também. Em 1942, o governo de Getúlio Vargas, atendendo a um pedido dos Estados Unidos, sempre ele, né, criou campos dessa natureza para tornar prisioneiros alemães, italianos e japoneses que fossem considerados anti-brasileiros. Há de se frisar aqui que, segundo os historiadores, esses campos que existiam no Brasil não eram tão cruéis quanto os campos da Alemanha, mas também existem relatos de trabalhos forçados, humilhações e homicídios. No Brasil de 2020, Bolsonaro quer que seus opositores políticos, os trabalhadores, a classe trabalhadora, é sempre bom a gente lembrar disso, Bolsonaro considera a classe trabalhadora seus opositores. Isso a gente pode comprovar estatisticamente. Bolsonaro teve uma maior votação entre os brancos e ricos. Quanto mais branco, quanto mais rico, maior a incidência de votação no Bolsonaro. Você, numa rápida pesquisa no Google, encontra isso. Você, tá vendo essa notícia aqui? Você pesquisar, você vai encontrar várias estatísticas a esse respeito. Na vigência de seu mandato, Bolsonaro botou para frente o projeto de reforma da Previdência que submete os idosos improdutivos à miserabilidade. Então, a morte dos improdutivos é um plano desse governo. Entre os bolsonaristas, esses ideais já são amplamente divulgados na mídia. As pessoas que não querem sair do confinamento, as pessoas que não querem trabalhar, que não querem fazer a economia girar, porque o mais importante é a vida, marquem ou com um aço vermelho a porta, ou quando for sair, coloca uma fita, por qualquer motivo, um médico, alguma coisa vermelha. Daí nós vamos identificar você como uma pessoa que não quer fazer parte
desse grupo que quer trabalhar. Então você não vai ser assistido em momento algum. Você não vai ter médico, você não vai ter farmácia, supermercado. O porteiro também não vai poder lhe atender por conta da marca da sua porta. Você vai ficar em isolamento total. Na Alemanha da década de 20, os inimigos do governo eram marcados, tal qual essa pessoa estranha sugeriu, com uma fita no braço. Se você não viu semelhança, se você acha que eu estou vendo chifre em cabeça de cavalo, vou lhe informar que a comunidade judaica emitiu uma nota de repúdio em resposta ao vídeo dessa senhora muito estranha. Vou repetir aqui, porque as pessoas que apoiam o bolsonarismo são muito estranhas. Você vê no olhar delas uma sociopatia, uma psicopatia. São pessoas repugnantes. Outro exemplo de pessoa repugnante é o apresentador Marcão do Povo. Eu não vou nem falar, vocês vejam a declaração que ele deu. Não seria interessante montar um local, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, montar um local onde todas as pessoas que tivessem os sintomas, todas as pessoas que tivessem o coronavírus, fossem levadas para esse local e bem cuidadas, bem tratadas, ao invés de espalhar da maneira que está sendo aí, em todos os lugares, montando, e um gasto excessivo, as cidades paradas. Não seria interessante um local só para cuidar dessas pessoas? Não seria interessante pegar, por exemplo, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, montar um campo de concentração, de cuidados, com os equipamentos mais sofisticados, com os melhores profissionais, e colocar essas pessoas com problemas, ou com sintomas? Tem um sintoma, constatou, leva a pessoa para lá. Percebam que nesses dois exemplos, de maneira inconsciente, esses dois reproduzem o que tem de pior, o que já houve de pior na história moderna do mundo. Eu digo de maneira inconsciente, porque a exiguidade intelectual dos dois é latente. Eles falam isso não tentando fazer um arremedo histórico, um paralelo histórico com aquele período da década de 20 da Alemanha, não. É intuitivo, o que para mim chega a ser pior. E é muito bom a gente lembrar que Marcão do Povo deu aquela declaração ali no SBT. Ele é funcionário do SBT, o dono do SBT é o Silvio Santos. Mas por que eu estou falando isso? Olha só. Adolf Hitler, ninguém sabe. Heil Hitler. O que eu estou tentando exarar aqui nessa explanação é que a simples presença de um governante totalitário aflora numa parte da população esse viés de extermínio às minorias, o separatismo e o culto à personalidade de extrema direita. Após a eleição do Bolsonaro, cenas como essa aqui que aconteceu em dezembro de 2019 em Minas Gerais, na cidade de Unai, essa pessoa se sentiu confortável para sentar em um bar, portando aquele símbolo ali que vocês estão vendo, que eu botei um X na frente, para eu não ficar aqui do lado dessa coisa horrenda. Em 4 de março de 2020, alunos de uma escola particular abastada de Recife postaram essa foto aqui no Instagram. Eles estavam participando de um concurso para orador da turma. E no Brasil de Bolsonaro, eles acharam que o melhor método para eles conseguirem êxito numa eleição era emular o totalitarismo. No meu canal tem um vídeo sobre essa situação desses alunos aí de Recife. O ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro, que foi substituído pela Regina Duarte, é o estrume pelo cocô, trocou o estrume pelo cocô. Saiu Roberto Alvim porque ele fez uma propaganda para a Secretaria de Comunicação emulando o agente de propaganda da ditadura alemã da década de 20. Tem palavras que eu evito falar aqui no vídeo porque o YouTube identifica essas palavras, limita meu conteúdo, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, não se enganem.
quando a Secretaria de Comunicação do governo emite uma propaganda, tal qual Roberto Alvim fez, emulando um lema claramente voltado ao campo totalitário. Eles estão tentando hipernormalizar a morte dos opositores do governo. Vou repetir, é bom que vocês tenham isso dentro da cabeça de vocês. Os trabalhadores para o governo Jair Bolsonaro são opositores. 2019, ele nunca falou da geração de empregos. Ele não está preocupado com a geração de empregos. A direita, inclusive agora, saindo do Bolsonaro, indo para a direita, nunca se preocupou com isso. 2014, durante o governo Dilma, nós tivemos a menor taxa de desemprego da história. Isso não impediu eles de lutar com unhas e dentes para retirá-la do poder. Então, fiquem muito atentos a esse tipo de movimentação do governo, porque o intuito deles é a hipernormalização desse tipo de atitude, porque o que eles querem é a ruptura da democracia. Eles querem instalar totalitarismo no Brasil. Você assistiu meu vídeo até o final, comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo que eu vou deixar um coraçãozinho lá para quem comentar. Fora Bolsonaro. Você já sabe, toda vez que alguém se inscreve no meu canal, um bolsominion chora. Quando você ativa aquele sininho ali, ele cai no chão. Quando você deixa seu like, meu vídeo tem uma maior relevância na plataforma do YouTube, chega até os bolsominions, que você está vendo aqui. Eles vão lá nos meus comentários para chorar ao vivo. É uma delícia. Muito obrigado. Tamo junto.